Vulcão em Erupção é um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando aí a importância do preparo e da comunicação de risco. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Como é que um vulcão ativo, cuspindo fogo no coração da África Central, pode ter alguma coisa a ver com surtos de uma doença como a cólera, que a gente normalmente associa a, zonas costeiras? Pois é, à primeira vista parece uma conexão que não faz o menor sentido, né? Mas é exatamente essa ligação que parece improvável que está no centro de uma investigação científica, espetacular. É uma daquelas histórias que parecem de filme de detetive, onde a ciência vai juntando as pistas. Exato. Pistas que ninguém imaginava que poderiam fazer parte do mesmo quebra-cabeça. A gente está falando de geologia, de química da água e de saúde pública, tudo se cruzando de um jeito totalmente inesperado. E o tema da nossa análise hoje é justamente essa cadeia de eventos, essa relação surpreendente entre a atividade vulcânica e os surtos de cólera ali na região dos Grandes Lagos africanos. E toda a nossa discussão é baseada num artigo de investigação muito robusto, publicado na revista PLOS Neglected Tropical Diseases. O título é A atividade vulcânica controla os surtos de cólera no Rift da África Oriental. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa história passo a passo e entender como a respiração de um vulcão pode literalmente ditar a vida e a morte a quilômetros de distância. É uma jornada fascinante que vai das profundezas da Terra até o microscópio de um laboratório. Ok, vamos começar pelo princípio então, pelo grande mistério. A cólera, que é causada pela bactéria Vibrio cholerae, é um problema crônico na região dos Grandes Lagos africanos. Isso desde os anos 70. E só isso já é, por si só, um baita quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeças enorme. Porque essa bactéria, ela é bem exigente, sabe? Ela gosta de um ambiente muito específico para viver e se multiplicar. Que tipo de ambiente? A Vibrio cholerae adora águas mornas, com pH mais pró-alcalino e, o mais importante de tudo, com um certo grau de salinidade. O paraíso para ela são os estuários, sabe? Aquelas zonas costeiras onde a água doce dos rios se mistura com a água salgada do mar. Só que os grandes lagos, como o Lago Kivu, estão a milhares de quilômetros do oceano. São lagos de água doce. Então a pergunta que ficou no ar por décadas era: como é que uma bactéria que ama água salobra consegue não só sobreviver, mas causar surtos tão devastadores num lugar que deveria ser hostil para ela? Exatamente. E o fascinante é que, durante anos, os estudos patinavam. Os cientistas olharam para tudo: saneamento, movimentos de pessoas, clima, mas nada explicava direito a persistência da cólera ali. Faltava uma peça. Faltava. E a hipótese desse estudo foi radicalmente diferente. Eles olharam para o mapa e pensaram: e se a resposta não estiver na superfície, mas debaixo da Terra? E se a chave for a geologia da região? E para testar essa ideia, eles focaram numa área bem específica, que é quase o paciente zero dos surtos, a zona de saúde de Katana, na República Democrática do Congo. Isso, bem nas margens do Lago Kivu, é um verdadeiro hotspot de cólera. Historicamente, é um dos primeiros lugares onde os surtos explodem e onde se registra o maior número de casos. E do lado desse hotspot tem o principal suspeito geológico, né? O principal suspeito, o vulcão Nyiragongo. E não estamos falando de um vulcãozinho adormecido, ele é um dos mais ativos do mundo, famoso por ter aquele lago de lava borbulhante na cratera. É uma janela para o interior da Terra. E tá ali, a poucos quilômetros do lago. Então a grande sacada dos pesquisadores foi essa: pensar que talvez a atividade constante desse gigante pudesse estar de alguma forma
alterando a química da água do Lago Kivu. Exato, transformando o lago num lugar mais confortável para a bactéria da cólera. Quase como se estivesse preparando o terreno. Isso mesmo. A hipótese era que a atividade vulcano-tectônica estaria temperando o lago. E isso aconteceria por duas vias principais. A primeira é por baixo, através de fontes hidrotermais subterrâneas. O que seriam essas fontes? São como veios de água superaquecida pelo magma, cheia de minerais, que desaguam direto no fundo do lago. Uau! Então o lago está sendo literalmente cozido por baixo. Isso já explicaria o aquecimento da água. Já ajuda a explicar, mas tem a segunda via, que é por cima. O Nyiragongo solta uma pluma constante de gases, principalmente dióxido de enxofre e também cinzas. E quando chove? E chove muito lá. Esses gases reagem com a água na atmosfera e formam uma chuva ácida. Essa chuva cai sobre as rochas vulcânicas, que são riquíssimas em minerais e sais. A chuva dissolve tudo isso e carrega essa carga química toda para dentro do lago. Entendi. Então, por baixo entra água quente e mineralizada. E por cima, uma chuva de minerais. O resultado final seria um aumento da temperatura e também da salinidade? Perfeito. O vulcão estaria, na prática, recriando as condições de um estuário costeiro em pleno coração da África. Ele estaria construindo o resort perfeito para Vibrio cólera. É, uma teoria incrível. Mas como é que se prova uma coisa dessas? É aí que o trabalho de detetive começa de verdade, né? Começa para valer. Os cientistas reuniram um conjunto de dados assim impressionante, coletado semana a semana ao longo de 6 anos, de 2007 a 2012. E cruzaram informações de mundos completamente diferentes. De um lado, a geologia. Eles mediram o fluxo de dióxido de enxofre, o SO2, que saía da pluma do vulcão. O SO2 é um ótimo indicador. Quanto mais SO2, mais ativo o magma está. Do outro lado, a química do lago. Mediram a temperatura da água, a condutividade elétrica, que é um jeito de medir a salinidade, e o pH. E para completar, juntaram dados de chuva, temperatura do ar e, claro, a peça final e mais importante, um número de novos casos de cólera a cada semana na zona de Katana. E quando eles colocaram todos esses gráficos uns sobre os outros, o que eles viram? O que eles viram foi uma sintonia quase perfeita. As correlações eram fortíssimas. A principal era muito clara. O fluxo de SO2 do vulcão estava forte e positivamente correlacionado com a temperatura da água, com a condutividade e, o mais chocante, com o número de casos de cólera. Então era um padrão. Um padrão, claro. Quando a atividade do vulcão subia, a temperatura e a salinidade do lago subiam logo a seguir e pouco depois os casos de cólera disparavam, ano após ano. E ainda teve uma surpresa nos dados, algo que meio que descartou outras explicações. Sim, um detalhe crucial. Eles descobriram que a temperatura do ar não tinha uma correlação forte com a temperatura da água do lago. Isso é estranho. A gente imagina que um dia de sol forte aquece o lago. Pois é, mas os dados mostraram que o principal motor do aquecimento da água não era o clima na superfície, mas sim uma fonte de calor geotérmica, vinda de baixo. Mais uma prova de que era o vulcão o grande maestro dessa orquestra. Fascinante. E o papel da chuva? Ela não deveria esfriar o lago? Aí está outro ponto genial da análise. A chuva também tinha uma correlação positiva com os casos, mas com um atraso de umas 4 semanas. A teoria é que a chuva não age na temperatura, mas como um transportador. Transportador de quê? Ela cai sobre os solos vulcânicos, se infiltra, dissolve os minerais como se estivesse passando um café, sabe? E essa sopa química escorre aos poucos para o lago. O atraso de 4 semanas seria o tempo que todo esse processo leva. Ok. Correlação não é causalidade, como sempre dizem. Mas o artigo foi além, certo? Eles usaram umas análises estatísticas bem avançadas. Sim, usaram modelos que, em termos simples, mostraram que a atividade do vulcão não era só uma coincidência. Ela ajudava a prever o que ia acontecer com os casos de cólera. Saber o que o vulcão fez na semana passada melhorava muito a previsão de casos nas semanas seguintes. Isso é um indício muito forte de causa e efeito. Muito forte. E a parte mais legal é a tal função de resposta ao impulso.
O que ela mostra é o timing exato da coisa. Um choque, um aumento súbito na emissão de gases do vulcão, leva a um pico de casos de cólera cerca de 4 semanas depois. Espera aí, 4 semanas? É um relógio quase exato entre o que o vulcão faz e o que acontece com as pessoas. É um padrão temporal muito bem definido. E tem mais. Os efeitos desse único choque vulcânico podem durar até 15 semanas, com os casos de cólera elevados. Caramba, isso transforma a monitorização do vulcão numa ferramenta de alerta, numa ferramenta potentíssima. Se os sensores detectam um pico de SO2 hoje, as autoridades de saúde sabem que, daqui a um mês, o risco de um surto de cólera vai aumentar drasticamente. Então, essa primeira parte estabeleceu a ligação: vulcão ativo, lago alterado, mais cólera. Mas ainda faltava a peça final: como a bactéria saía do lago e chegava nas pessoas. Isso. Para isso, eles fizeram uma segunda investigação com dados de 2016 e 2017, para fechar esse ciclo de transmissão. E o que eles fizeram de diferente dessa vez? Dessa vez, eles não mediram só a química da água. Eles foram atrás da própria bactéria. Coletaram amostras de água e também dos peixes que são consumidos pela população local. E as descobertas, imagino, confirmaram a suspeita. Confirmaram e detalharam o mecanismo. Primeiro, viram que quando o lago ficava mais quente e salino, a abundância da bactéria na água simplesmente explodia. Ok, isso faz sentido. E os peixes? Aí vem a via de contaminação. A quantidade de V. cholerae que eles encontraram nos peixes estava quase perfeitamente correlacionada com a quantidade na água. O coeficiente foi de 0,94. Nossa, isso é quase uma linha reta em estatística. É algo raríssimo. Basicamente, os peixes funcionam como esponjas, bioacumuladores, que absorvem e concentram as bactérias. E eles descobriram em que parte do peixe a bactéria se concentrava mais. Sim, e este detalhe é a chave de tudo. A contaminação era muito maior nos intestinos dos peixes. E isso é super importante por causa dos hábitos alimentares locais. Como assim? A população local come muito um peixe pequeno, tipo uma sardinha, chamado sambaza. E é comum consumir ele cru, marinado ou salgado e seco ao sol. E o mais importante, por ser pequeno, ele é consumido inteiro, sem limpar por dentro, sem tirar as vísceras. Então, ao comer o peixe inteiro, as pessoas estão, na verdade, ingerindo uma dose super concentrada da bactéria que estava ali nos intestinos. É a ponte direta. É o elo perdido que explica a transmissão da doença. E tem mais, esses peixes são vendidos em mercados de outras regiões. Então o peixe contaminado pode funcionar como um veículo, espalhando a doença para longe do lago. Uau! A história está completa. Então, o que tudo isso significa no final? Qual é a grande conclusão? A grande conclusão é que isso finalmente resolve aquele paradoxo do rift do começo da nossa conversa. A peça que faltava era a geologia. O lago que voa pode funcionar como um reservatório permanente de cólera, porque a atividade vulcânica recria continuamente as condições ideais para a bactéria. Então, o que isso muda para as pessoas que vivem lá? Isso tem o potencial de salvar vidas, certo? Sem dúvida. Essa é a implicação mais poderosa. Se a atividade do vulcão prevê os surtos com semanas de antecedência, a monitorização do SO2 do Nyiragongo pode ser usada como sistema de alerta precoce. Permite que as autoridades ajam de forma proativa em vez de só reagir à crise. Exatamente. Em vez de correr para montar centros de tratamento quando o surto já explodiu, com um alerta de 4 semanas, dá para fazer muita coisa. Distribuir água potável, fazer campanhas de conscientização, preparar os estoques de medicamentos, literalmente usar a geologia para antecipar uma crise de saúde. Resumindo então, a gente tem uma cadeia de eventos absolutamente surpreendente. A respiração de um vulcão altera a química de um lago, essa mudança cultiva uma bactéria mortal que se concentra nos peixes e o consumo desses peixes causa surtos de cólera. É uma conexão trágica e direta entre as profundezas da Terra e a saúde humana. Sim. E como toda boa ciência, o estudo responde a muitas perguntas, mas também levanta novas questões fascinantes. Por exemplo, os dados mostram algo muito curioso. Durante os períodos de baixa atividade vulcânica, a bactéria V. cholerae praticamente desaparece das amostras de água da superfície. Ela some.
O que nos leva a uma última pergunta, então. Se a bactéria desaparece da superfície, para onde é que ela vai entre um surto e outro? E a hipótese final sugerida no artigo é tão assustadora quanto intrigante. A ideia é que a bactéria possa sobreviver em refúgios nas profundezas do lago. Perto daquelas fontes hidrotermais que você mencionou. Exatamente. Ali, junto a essas fontes quentes e ricas em minerais, no fundo escuro do lago, ela encontraria um oásis, um ambiente estável para subsistir, talvez em estado latente. E ficaria ali, adormecida, esperando um sinal. À espera que a atividade vulcânica aumente de novo, aquecendo e salgando as águas lá de cima. Quando as condições se tornam favoráveis, a bactéria iniciaria uma migração vertical, subindo das profundezas para recolonizar a superfície e começar um novo surto. A imagem de um exército microbiano adormecido no fundo de um lago, esperando um sinal do coração de um vulcão para atacar. É um pensamento ao mesmo tempo aterrador e absolutamente fascinante, para terminar. Este foi o Vulcão em Erupção. É um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando a importância do preparo e da comunicação de risco. O Vulcão em Erupção está disponível no Spotify e no canal do YouTube TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.